Iniciando, então, a nossa análise acerca do direito constitucional e da política, de início, é importante destacarmos que a nossa Constituição Federal ela faz a interface entre o direito e a política, amalgamando, unindo esses dois universos. Ela age como o elemento integrador. A Constituição Federal une o direito e a política, porque é a própria Constituição que institui o poder do Estado, das instituições, que atribui as suas funções, né, que limita as suas ações, que regulamenta, né, todo o poder legislativo, executivo e judiciário, cumprindo, então, assim, o direito constitucional, né, e também a política. A Constituição Federal é, portanto, o elemento integrador desses dois universos, conforme define o ministro Luiz Roberto Barroso na sua obra Direito Constitucional Contemporâneo. E é bastante interessante nós analisarmos essa questão do direito constitucional e da política, porque muitas vezes pode parecer que são basicamente a mesma coisa. E, na verdade, elas andam de mãos dadas. Né? O direito constitucional anda de mãos dadas com a política, e a política de mãos dadas com o direito constitucional. Porém, o direito e a política são universos distintos, considerados como paralelos e que devem andar de forma harmônica, garantindo assim a melhor aplicação das normas e o melhor cumprimento ao Estado democrático de direito. E o que nós podemos observar de forma mais clara em relação às diferenças desses dois universos, do direito e da política, é que a política ela tem sido essencial, ela é essencial para o cumprimento do Estado democrático de direito, né, e principalmente para o Estado constitucional democrático. Estado constitucional democrático, ou seja, um Estado estabelecido pela nossa Constituição, resguardado e definido pelo texto constitucional, todavia, de forma democrática. Analisando o artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único, ele diz o seguinte: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Quando eu analiso esse texto, que diz que todo poder emana do povo, eu estou constatando que o meu texto constitucional, né, o texto da nossa Constituição Federal, ele reconhece que o nosso poder constituinte originário é o povo quem decide, é o povo quem detém o poder, e é de lá, é dele que advém todo o poder, inclusive o poder revestido na nossa Constituição Federal. Analisando isso, então, nós podemos verificar o quê? Que o direito e a política são campos distintos, mas que caminham de forma harmônica, né, e que são resultados de duas ações distintas. O direito, ele atua no campo da razão. A política atua no campo das emoções, da soberania da vontade. O que é isso, professor? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que na política vigora a soberania popular, o princípio majoritário, ou seja, o domínio da vontade. Eu estou dizendo, então, que a política é um campo, é uma área onde quem determina, onde quem diz o que deve ser feito é o povo, é a vontade do povo. Né? Mas o povo não decide, quem decide são os políticos. Sim, são os políticos que estão lá representando o povo. Eles foram eleitos por uma maioria que os escolheram num processo democrático. Ou seja, quando aquele político fala, o povo fala através dele. Quando aquele vereador, quando aquele deputado, quando aquele senador atua, o povo está atuando através dele, né? Talvez aí o que exista, né? E eu sei que talvez você está agora aí questionando, né, a minha fala. O povo não age, o povo não fala, o povo não está sendo respeitado.
de fato, se nós olharmos para isso, é um fato. Porém, fica aí a minha crítica. Talvez o que falta é uma melhor análise no processo de escolha do seu representante, né? Talvez o que falta para nós, como cidadãos brasileiros, é analisarmos melhor e estudarmos melhor e decidirmos com mais seriedade quem é que nos representa. E mesmo assim, quem nos representa, ainda que escolhido, né, sob um processo aí pessoal de análise bastante mais íntimo, bastante pessoal, ainda pode ser que nos frustre no desempenho da sua obrigação, né? São pessoas. Enfim, então eu estou dizendo que na política vigora o princípio majoritário, o domínio da vontade, ou seja, quem é eleito pela maioria dos votos, pela vontade do povo, é quem representa o povo no processo político. E já o direito, não. No direito vigora o primado da lei, né, do respeito aos direitos fundamentais, o domínio da razão. E isso, né, os nossos ministros, os nossos juristas, eles definem como the rule of law, ou seja, o primado da lei, né, as regras da lei, aquilo que a lei diz, aquilo que a lei põe. Então, direito e política são dois campos bastante interligados. A política não sobrevive sem o direito, e o direito não sobrevive sem a política. Porque é o direito quem garante a instituição da política, é o direito quem resguarda um processo político democrático, é o direito quem resguarda o Estado democrático de direito, é o direito quem determina as regras do jogo democrático. E é a política quem exerce para o direito esse caminho que o direito vai percorrer. Percebe, então? Na verdade, né, o autor, o ministro Luiz Roberto Barroso, autor desse livro, que é o livro que nós utilizamos como base dos nossos estudos, ele diz que o direito é o melhor fruto da política. Por quê? Porque foi através da política que os direitos foram reconhecidos. Quando um representante seu, lá no Poder Legislativo, cria uma lei que reconhece um direito, ele está criando reconhecimento de direito, ou seja, ele está sedimentando, ele está calçando as laterais desse rio. E que rio é esse? É o rio do seu direito, é por onde vai passar aí todo o seu direito, né? Todas as normas que conduzem a sua vida. Ou seja, é um sistema interligado, interdependente, que deve andar de mãos dadas. O grande problema acontece quando a política deixa de atuar no campo que lhe compete e o direito deixa de agir no campo que lhe compete. E aí muitos questionadores, né, muitos debatedores, eles dizem que o direito usurpa o papel da política. Por exemplo, quando um juiz ou um desembargador ou um ministro decide, né, sobre determinado assunto cuja natureza primária é de competência do Poder Legislativo, muitos dizem que há uma usurpação de poder. Porém, nós devemos pensar ainda em outras questões. Se eu digo para você que o direito, ele domina, ele atua no campo da razão, no primado da lei, e a política atua no campo da vontade e das emoções, eu posso perceber o seguinte. Pensa aí comigo. Por que é que os nossos políticos, que o nosso poder legislativo não decide questões de cunho necessário que precisam ser decididas? Claro, há um devido processo legal, né, um processo de construção de uma norma, há toda uma estrutura a ser observada e resguardada nesse caminho, né, de construção de uma norma. Porém, o que nós temos são normas tramitando há 10, 20, às vezes muito mais tempo nas casas legislativas para serem aprovadas e ainda não foram. E aí nós vemos, por exemplo, questões como, né, eu vou tocar aí num ponto bastante polêmico, né, o reconhecimento da união entre casais do mesmo sexo, a união homoafetiva, que sempre existiu, que sempre vai existir, que faz parte da vida humana e que não era reconhecido, não era regulamentado. Professor, você é a favor ou é contra? Eu sou a favor do direito. Eu sou a favor da liberdade de escolha de cada um e do direito que cada um possui de ser pleno
em relação aos reconhecimentos dos seus direitos. Então, quando nós vemos o Supremo Tribunal Federal reconhecer e igualar a união entre casais do mesmo sexo à união estável, né, já regulamentada para os casais tradicionais, para a família tradicional, nós vemos simplesmente o regulamentar de uma situação evitada por muitos e muitos anos, né? E que deveria ser regulamentada pelo nosso poder legislativo. Mas não é interessante para o poder legislativo decidir questões que são questões que desagradam a maioria. Lembra por quê? Porque o poder legislativo é composto por membros escolhidos pelo povo. Então, se um deputado de uma determinada bancada aprova um projeto que vai contra, né, a maioria formadora daquela bancada, ele perde o voto. E para não perder voto, ele deixa de atuar no que ele precisava. Por que é que os senhores acham que até hoje nós não temos decisões relacionadas, por exemplo, ao aborto, né? Que desde já eu manifesto a minha opinião aos senhores, sou 100% contra. Porém, professor, tem diversas situações que deveriam ser autorizadoras. Tudo bem, vamos pensar nelas, né? Vamos analisá-las, vamos estudá-las. Mas não é interessante decidir sobre isso, porque a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada conservadora vai ser contra. E o meu nome como deputado que apoiou aquele projeto vai aparecer e eu perco o voto. Então, quando eu penso na política como campo da vontade, eu entendo o porquê das falhas existentes no nosso poder legislativo e da inércia, muitas vezes ocorrentes, diante das necessidades tão evidentes no nosso país, né? Como, por exemplo, a necessidade de segurança, a necessidade de trabalho, a necessidade de, agora, recentemente, né, no nosso momento atual, em relação ao Covid-19, a necessidade de atuação do nosso poder executivo e legislativo de forma mais enérgica em relação à adoção de políticas, de medidas de controle, de prevenção, de combate, né, que está sendo bastante colocado de lado, infelizmente, pelo nosso presidente da República. E que nós já temos visto acontecer algumas pequenas ações que contrariam isso, como, por exemplo, a obrigatoriedade determinada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal de que o Poder Executivo Nacional adote medidas de combate e proteção aos indígenas que estão expostos à pandemia do Covid-19. Nós tivemos essa decisão essa semana, inclusive vale a pena você verificar, você dar uma lida lá. Então, esses são apenas alguns pontos para nós pensarmos, que eu deixo para os senhores, coloco à disposição dos senhores, e peço aos senhores que tenham a gentileza de ler o nosso material. Eu vou colocar no sistema para vocês, né, a nossa apostila, o nosso material escrito, enfim, todo o material necessário para que vocês compreendam de forma mais profunda esse tema que é tão relevante. Muito obrigado.